Oiê, tudo bom? Muito obrigada pela sua presença aqui no canal Dona Criações. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, acione o sininho para que você seja avisado por todo o conteúdo que eu coloco aqui. E eu espero que você aproveite todas as dicas e truquinhos que eu sempre tô colocando à disposição de toda a galera. É isso, gente. Hoje eu vou estar ensinando essa garrafinha, que é um projeto 100% sustentável, que fez muito e continua fazendo muito sucesso por aqui. Essa garrafinha é muito vendável, custo assim zero praticamente, porque essas garrafinhas, se você fechar uma parceria aí com algum barzinho, são garrafinhas de refrigerantes, você consegue aproveitar e é muito legal essa proposta. Você pode usar fio ecológico ou sobrinha de fio premium. Eu já vendi para lembrancinha de aniversário, batizado, você pode colocar na mesinha do seu estabelecimento, na sua casa também. Olha, inúmeras ideias dá para você fazer e é muito rapidinho, tá bom? Então eu vou te ensinar a fazer agora. Então você vai pegar, eu tô usando aqui, gente, um fio que eu tenho, uma sobra, e eu tô usando esse amarelo porque eu quero colocar na minha cozinha, tá bom? Então eu tô usando aqui o fio Kiki, agulha compatível que eu tô usando, agulha 7, você vai precisar de uma tesoura. E aí a gente vai começar com um anel mágico. Você vai subir 3 correntinhas. E o que eu quero te falar também é que não só a garrafinha você pode usar. Eu tenho aqui para te mostrar como exemplo esse vidro de molho, que é uma proposta legal também. E aí você vai ter que estudar a quantidade de pontos que você vai fazer no fundo, tá? E aí eu vou te dar uma dica aqui importante para isso, tá? Então você fez o anel mágico, subiu aqui uma correntinha, e aí você vai subir mais 2, tá? Ficou com 3 correntinhas, e aí, no meu caso aqui, eu vou fazer 11 pontos altos, que vai ser o suficiente para eu ter uma base de sustentação nessa garrafinha que eu vou estar usando, que é a mesma dessa que eu já fiz aqui. Tá bom? E aí eu volto para te mostrar uma dica importante para a base de sustentação. Pronto, eu voltei aqui. Então, vamos lá. Círculo mágico, subiu 3 correntinhas, fez mais 11 pontos altos. Você vai fechar com baixíssimo. Ajeita sua base. Pega uma agulha menor. Já pega esse fiozinho aqui. Já faz um nozinho. E corta. Porque essa capinha você não vai tirar mais, tá? Então, você já precisa fazer essa finalização. Com relação à base de sustentação, independente do que você for usar, é importante você ter em mente que ela precisa estar bem apoiada, tá bom? Então, dependendo da espessura do fio que você fizer, se o ponto alto não foi suficiente para cobrir e deixar o vidro que você usou bem equilibrado,
faça mais uma carreira de aumento, ou com ponto baixo, ou com meio ponto alto, tá? Então, se eu fosse usar aquele vidro de massa de tomate, eu teria que fazer mais uma carreira, tá bom? Então, é essa observação que você tem que ter em mente. Se você assistiu o vídeo que eu coloquei no ar aqui no canal do cesto rústico, eu falei a mesma coisa, tá? É importante ter essa sustentação, no cesto é importante que ele abrace, porque agora a gente vai subir a mesma trama que eu usei no cestinho, tá? E aí a gente vai começar a fazer os arcos a partir de agora. Aí eu não posso te dizer aqui também a quantidade de arcos, porque da mesma forma do cesto, eu quero que essa trama, que o vidro, o desenho do vidro apareça. Então, esse fio que eu usei aqui, que foi um fio ecológico, a espessura dele foi bem maior que esse premium que eu tô usando. Então, aí eu vou precisar estudar a peça, tá bom? E a mesma coisa você vai fazer aí. Então, eu fechei aqui o meu círculo com baixíssimo, eu já vou começar a fazer a trama. Então, são 5 correntinhas. Então, eu fiz aqui, fechei, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu vou pular 1, 2, no terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 no terceiro ponto de base. Eu vou fechar. E aí, eu vou até o final, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho, então, eu fiz 1, 2, 3, 4 arcos. Pulei 1, 2, o terceiro pontinho vai dar junto aqui onde eu comecei. Não tem problema, eu vou entrar bem aqui, ó. Tá? Ó. E vou subir 2, 3, 4, 5. E vou fazer meu ponto baixo no arco, no primeiro arco, no arco do primeiro arco, tá bom? Eu poderia, como eu já fiz também, ao invés de fechar na base, fazer o trabalho circular. Ao invés de fechar aqui, fechar no círculo e ir fazendo o trabalho circular. Pode ser, mas eu gosto e eu acho que fica mais bonito fazer o trabalho assim por carreiras. Eu acho que fica mais bonito, tá bom? E aí é o que eu falei. A quantidade de arcos vai depender muito do tamanho do vidro que você está usando, da espessura do fio que você está usando. Então, o que eu recomendo, você ir testando o seu trabalho conforme você for concluindo as carreiras, tá bom? Então, faz 3, 4 arcos e veste o seu vidro, tá bom? Então, já eu volto. Então, é isso, eu voltei aqui, ó. Então, pra mim, a quantidade de arcos foram 6, tá? Eu coloquei esse marcador para facilitar toda vez que eu chegasse aqui no último, tá bom? Então, agora, o que eu fiz? Então, pra mim, o limite é aqui. Eu fecho, eu quero fechar aqui nessa curvinha, tá bom? Então, o que eu vou fazer? A partir do próximo, onde seria o aumento, então, assim, até aqui eu tenho 6 arcos, aqui já seria o 7º. Então, a partir daqui, eu vou fazer, eu acerto aqui a minha
a minha correntinha para frente, ajusto o ponto na agulha. Então, com a garrafinha vestida, não quero fazer barulho aqui, vou apoiar na mesa. E aí, eu vou fazer em cada arco, eu vou fazer 4 pontos baixos, tá? O que vai acontecer? Eu vou fechando essa boca. Esse fio que eu tô usando, ele tem um pouco de elastano, então ele não foi abrindo, mas naquele outro, conforme eu fui subindo os arcos, e isso pode acontecer com você também, normalmente ele vai abrindo, não tem problema, tá? Porque depois que você for fazer esses pontos baixos aqui no arco, ele vai ajustar. Mesmo que fique larguinho no corpo da garrafa, não tem problema, isso é imperceptível na peça, tá bom? O importante é, se a correntinha aqui ficar virada, tenha esse cuidado de virar pra frente, tá bom? Pra ficar bonitinho. Aí aqui, diferente, tá? Eu gosto sempre de voltar no outro tutorial, porque a trama é a mesma. No cesto eu usei esse ponto aqui. Aqui eu não vou usar. Por quê? Porque eu não tenho aonde prender, né? Diferente do cesto, aonde a gente prendeu os pontos baixos na trama do cesto, aqui não, né? O vidro é liso, então eu não preciso desse ponto aqui do meio, eu desprezo. Então, aqui eu já pulo direto pro arco, tá? Então, vou apoiar aqui na mesa. Então, 4 pontos baixos, vou pro próximo. E aí, a boca já vai fechando, tá? Vocês vão percebendo isso. Fiz 4, deixa eu ver. Não, 3. Não, 4, tá certo. Então, aí eu vou pular aqui, vou pro próximo, acertei meu arco. Calhou de eu usar esse fio aqui. Primeiro que eu não tenho um restinho aqui, um amarelo nesse tom bonito, para eu colocar lá na minha cozinha. E eu quero ter uma garrafinha dessa lá na minha cozinha, porque às vezes eu ganho um botão, alguma coisa, e eu não tenho um vasinho legal para colocar. Então, essa garrafinha vai ficar lá na minha cozinha. Tá vendo como é importante pular esse ponto para dar esse fechamento? Tá? Então, agora eu vou pro próximo, ó. Então, já tá fechando, ó. E não tem jeito de não fazer já com a garrafinha vestida. Eu vou tirar esse marcador. Vendo como ela fechou? Olha como ela vestiu bem. Tá vendo? E aqui a base que eu falei, ó. Tá? Certinho, ela fica bem em pezinha. Aí, se você quiser fechar ainda mais, aí você vem aqui, aí você vai pula o arco e vai de novo. E aí, ao invés de fazer ponto baixo, aí eu já faço ponto
baixíssimo. Aí é pra fechar mesmo. Não, aqui eu vou... Vendo? Pulo aqui. Vou direto. Que eu não quero que escorregue. Que ela não saia, né? Naquela eu nem fiz baixíssimo. Que prendeu bem legal. Como esse aqui tem elastano, ele tá mais liso. Então, não tá me dando segurança. Então, o baixíssimo vai prender mais. Então, por isso que eu falo, estude a sua peça. Eu tô te dando as dicas, todos os truques. E aí, a partir daqui, você vai usar os fundamentos para explorar. Tá bom? Ó, cheguei aqui no último. Ficou bem justo agora. Agora prendeu. Então, se de repente eu fizer uma outra garrafinha com um outro fio que não tem elastano, de repente eu não precise fazer esse acabamento com baixíssimo. Tudo vai depender do fio, inclusive da espessura, entendeu? Se você passar no meu perfil no Instagram, você vai ver eu fiz uma lembrancinha, fiz vários para uma festa de 60 anos de uma cliente muito querida minha. Eu fiz colorido, a festa foi numa praia. E aí eu dei essa garrafinha como sugestão para ela presentear as amigas. E aí eu coloquei flor natural. E aí a sugestão foi a astromélia, que é uma flor muito resistente. E como foi na praia, né, tava muito quente na época, e deu muito certo, foi muito legal. Aí as garrafinhas foram coloridas e eu padronizei a flor, a gente usou a branca, né, ficou lindo demais. E aí pra proteger, até para não molhar, eu embalei uma a uma com celofane, né, e usei a malha também. Ficou muito legal. Então, por isso que eu falo, assim, é uma peça que você faz muito rapidinho. Eu pouco pausei esse vídeo para ensinar para vocês. Então, vale muito a pena, tá bom? E aí, fica essa ideia, de repente você fecha parceria com um bar, né? Onde você consegue, ao invés da pessoa jogar fora a garrafinha, você pede para ela guardar e aí você não tem nem o custo da garrafinha, tá? Apesar que no Pari, aqui em São Paulo, essas garrafinhas são vendidas, tá? Para quem precisar comprar, fica a dica aí. Aí você faz o acabamento, que é a nossa falsa correntinha, né? Eu preciso apoiar aqui, gente, senão eu não consigo fazer. Tá? E aí depois eu vou passar aqui por dentro. Esse fiozinho é um ratanzinho que na época eu usei para enfeitar um churrasco que eu fiz aqui, tá? Então eu tenho várias garrafinhas dessa aqui em casa. Eu adoro, tá? Eu ainda não fazia essas garrafinhas aqui, tá bom? Então é isso, gente. Fica aí mais um, tá vendo? Aí tem que... Por isso que eu falo que essa base precisa ficar bem certinha. De repente aqui, mais uma carreirinha de ponto baixo, tá? Pra ela ficar até um pouquinho maior, tá? Pra não ter esse joguinho. Mas aqui, assim, depois que você colocar água, ela fica certinha. Aqui ela tá vazia, então ainda fica... E a malha precisa ainda assentar, tá? Mas ela fica certinha,
tá bom? Deixa eu ver. E ainda tem o nozinho que eu dei aqui, né? Tem isso, né? Ah, agora sim, eu acertei o nozinho, eu coloquei no meinho, tá bom? Aí, gente, se você tiver a sua etiqueta, coloque num cantinho. Você pode colocar ela dobradinha assim. Eu uso as etiquetas. Quem faz as minhas etiquetas é a Samira. Inclusive essa aqui de acrílico, tá? Gosto muito do trabalho dela, a qualidade é excelente, então fica essa indicação. Eu vou colocar tudo aqui na descrição do canal para vocês. Quem fizer, marque o meu perfil, @donar_criacoins. Marque a hashtag aprendi com Donar, não com a Donar, por favor. Então, hashtag aprendi com Donar, para eu poder divulgar o trabalho de vocês. Eu fico muito feliz de ver. E eu desejo muito sucesso para vocês, tudo de melhor para todo mundo. Muito obrigada para quem me acompanha, para quem incentiva o meu trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima.